Amém, glória a Deus, graça e paz, Igreja de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus por mais este culto, por mais esta noite. Amados, creio eu, em nome de Jesus, que será a nossa última live nesse tempo de pandemia. Em nome de Jesus, quero te dar essa boa notícia que domingo que vem, se Deus quiser, nós estaremos fazendo o primeiro culto presencial. Sim, logicamente, com todas as normas de segurança, as restrições necessárias, mas tudo está indicando e tudo está favorecendo para que isso aconteça no próximo domingo. Você vai estar aqui adorando o Senhor. Amém? Nós estaremos, Senhor, no decorrer desses dias, passando as instruções, as regras, as normas de como nós vamos fazer este culto, este primeiro culto do mês, primeiro culto de volta da pandemia. No próximo domingo, em nome de Jesus, nós vamos estar passando as instruções. Amém? E eu quero estar iniciando com você este culto, esta live de hoje, te convidando para ler no Salmo 119, no versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Deus. Olha só que uma palavra tão simples, um versículo tão curto, mas fala tudo. Que o que ilumina o nosso caminho é a orientação e a palavra de Deus. O salmista, ele fala nas aflições, no Salmo 119, ele conta, denuncia para o Senhor as aflições, ele se queixa diante das tribulações, né? Todas as adversidades, as situações, né? Nos aspectos sentimentais, aspectos de perseguição, ele denuncia o Senhor no Salmo 119. Que, no entanto, o Salmo 119 é é o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, né? Glória a Deus. E ali ele denuncia para o Senhor, mas ele confirma. Ao mesmo tempo ele adora e exalta o nome do Senhor. E ele consegue dizer ao Senhor: Senhor, eu sei que de todo esse emaranhado que eu estou vivendo, de toda essa situação que eu estou passando, tantas perseguições, tantas injúrias, tantas calúnias, tantas lutas. Ele fala, lê o Salmo 119, parece que é um pouco cansativo, que ele é muito prolongado, mas ele é um salmo que ele está adorando, ele está orando ao Senhor, ele está dizendo, mas ele chega a essa conclusão, daí ele diz, ele exalta o Senhor, dizendo para o Senhor, Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e a luz para os meus caminhos. Se eu olhar para a sua palavra e olhar para o Senhor, tudo me vai bem. Ainda que eu esteja em tribulação, esteja em aflição, mas tudo me vai bem. E por isso que eu me apego à tua palavra, ele está dizendo. Amados, é o tempo de nós nos apegarmos à palavra do Senhor. Passamos por 3 meses aí de luta, de aflição, de desconforto, não é verdade? Com medo, com inseguranças, com incertezas. Mas a palavra do Senhor foi a que nos sustentou, porque ela é lâmpada, ela que pode clarear o nosso caminho, iluminar os nossos pensamentos, as nossas emoções. A palavra de Deus transforma o nosso medo em vitória, transforma o nosso fracasso em vitória. A palavra do Senhor é que nos liberta, a palavra de Deus tem poder libertador. Glória a Deus. Amém. Adore o Senhor nesta noite. Faça com alegria, faça com júbilo e adoração. Louve ao Senhor pela sua palavra, participe deste culto e receba do Senhor uma graça neste culto sobrenatural sobre a sua vida. Tome posse disso, meu amado, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Senhor, quero colocar, Senhor, esta live, este culto diante de ti. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. Recebe, Senhor, o nosso clamor essa noite. E nós te adoramos e bendizemos e te agradecemos, Senhor, por tudo que temos vivido, por tudo que estamos vivendo. E que, Senhor, que cada experiência que nós venhamos estar passando durante esta vida venha ser experiências com o Senhor no comando da nossa vida. Por isso, Senhor, nós nos entregamos e nos rendemos a Ti. Abençoa a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Que haja, Senhor, a Tua presença, Senhor, em todas as situações.
Em o nome de Jesus, eu oro e abençoa a sua vida neste momento, meu amado. Comece a adorar ao Senhor, receba e adore essa noite. Preste esse culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. E eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amais verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Graça e paz, igreja amada de Jesus Cristo. Glória a Deus pelo que já ouvimos hoje, os louvores. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra inicial. E eu quero, amados, estar lendo com você uma palavra que fala lá em Êxodo 25, que é sobre a construção do tabernáculo, quando o Senhor dá ordem a Moisés a convocar os filhos de Israel a trazerem as ofertas para a construção do tabernáculo. Amém? E essa é a palavra de hoje, lá em Êxodo 25. Você pode estar acompanhando, abrir a sua Bíblia, seu tablet, seu telefone, e diz assim a palavra de Deus, em Êxodo 25, no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Já começa assim, coração voluntário, coração que tem desejo de contribuir na obra do Senhor, né? E dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofa azul e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral,
No versículo 8 diz assim, ó, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O Senhor está falando para Moisés. Então, veja bem, o que o Senhor fala aí na sua palavra? Qual seria a oferta que o Senhor está pedindo ali, né? É oferta para quê? Me traga uma oferta para a construção do tabernáculo. Porque vocês, até agora, vocês acampavam onde vocês queriam, numa ordem que Moisés dava, recebia do Senhor. Vocês acampavam aqui, lá e acolá, onde vocês queriam. Não havia uma organização, um planejamento. Enfim, o povo estava saindo do Egito e indo para a terra prometida, mas era um povo que precisava ser educado no Senhor. E para que isso acontecesse, para que o povo viesse a ter o entendimento e a comunhão, entender a lei do Senhor, era importante, como nos dias de hoje, que nós temos o Espírito Santo, que o Espírito de Deus habitasse no meio do povo. E tinha que ser através de que forma? A melhor maneira que Deus achou para estar no meio do povo era construindo um tabernáculo. Por isso o Senhor já começa ali, né? Diz o Senhor, me traga uma oferta, e eu só quero oferta de quem desejar trazer. Vou dizer mais o que eu quero de oferta. Ele vai dizer assim, ó, eu quero ouro, eu quero prata, eu quero madeira, eu quero óleo, eu quero pedra, eu quero tudo isso, porque nós vamos construir um tabernáculo onde eu vou habitar no meio de vocês. Então o Senhor já está junto com o povo, já querendo, assim, ó, participando, dando ordem. Gente, vamos fazer assim, desta maneira, que eu vou começar a andar no meio de vocês. E eu preciso da sua oferta para que isso aconteça. Oferta voluntária. Aí diz assim, ó, né? Depois assim, ó, queridos, antes do tabernáculo, havia, como eu já havia dito, essa desorganização. O povo parava assim, aonde, pela segunda instrução que eles recebiam, eles paravam, acampavam, levantavam acampamento e saíam, né? Depois da construção do tabernáculo, o que aconteceu? Houve uma organização, né? 3 tribos acampavam-se ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. Porque a oferta deste povo vai trazer o quê? Trouxe o quê? Uma organização, né? Anteriormente, não tinha nada disso. Essa é a primeira coisa que Deus faz quando nós trabalhamos em cima de oferta. O Senhor traz uma ordem, uma organização no meio do seu povo, no meio da casa do Senhor, né? A outra coisa que chama atenção é Deus mencionar o material que ele precisa, né? Que ele queria, o ouro, o bronze, a prata, a madeira. Aí eu te pergunto, por que então que ele não pensa, você que tem o ouro aí, ó, você é o mais abastado, né? Traz o ouro aí. Nós vamos vender esse ouro e nós vamos construir. Vamos vender esse ouro e a gente constrói a arca de tudo que a gente precisa, a gente vai lá e compra. Que o ouro é o material mais valioso que se tinha, que se tem até hoje. É o ouro, né? A referência de moeda e de valores é no ouro. Então, seria mais fácil Deus fazer isso, não seria? Com certeza. Mas Deus não quis fazer dessa maneira, não. Deus queria a participação de todos. Todos tinham a chance. Ele quis dar oportunidade para todos. Quem tem ouro, traga ouro. Quem tem bronze, traz bronze. Quem não tem ouro, e quem não tem prata, quem não tem bronze, traz a madeira, traz o óleo, traz a tinta, traz coisas mais simples, mas nós vamos precisar de tudo. E os níveis estão divididos, todos têm a mesma importância para o Senhor. Porém, existe assim, ó, algo que Deus está trabalhando nisso, está dizendo assim, ó, eu estou dando oportunidades para todos. Existem vários níveis de oferta, certo? Mas eu estou dando esta oportunidade para todos. Quem tem ouro, traga ouro. Quem tem bronze, traga bronze. Ah, você que só tem madeira, traz a madeira. Só tem o óleo, traz o óleo. Porque nós vamos construir a arca. A partir da construção da arca, o que você está fazendo? O povo estava trazendo a presença de Deus para habitar no meio deles. Olha só que interessante. Amém. Então é o seguinte, ali Deus está organizando o povo e ensinando o povo a ser ofertante. Cada um no seu nível. Se tem nível de ouro, traga nível de ouro. Se tem nível de prata, traga nível de prata.
você tem nível de bronze, de madeira e assim sucessivamente. Certo, mas fiel e voluntário, Deus está dizendo assim, seja fiel e tenha vontade de fazer isso. Agora eu te pergunto, qual seria a oferta que o Senhor rejeitaria? A oferta estabelecida fora do nível, né? Que, no caso assim, ó, inferiorizando a posição que você está. Quer ver um exemplo? Pessoa que tem assim, ó, quando você é do nível de ouro e dá a oferta de madeira, olha só que interessante isso, né? Você está dizendo para Deus, eu não sou digno de estar nessa posição, de estar nesse nível onde o Senhor me colocou. Me rebaixa de nível. Eu tenho condição de dar ouro e eu estou dando madeira, me rebaixa de nível. Não é o Senhor me colocou nesse nível, mas eu não sou digno de estar nesse nível. Achei muito interessante isso. E quando você está no nível de madeira, um exemplo, e você começa a ofertar ouro, você está dizendo para Deus, Senhor, eu já sei ser fiel lá em cima, Senhor. Olha só, eu sei ser fiel lá em cima, eu já sei como é que funciona o nível de ouro. Me promove, Senhor. Me promove o de nível. Eu elevo o meu nível, Senhor. Glória a Deus, isso é fé, amados. E eu tenho testemunhas vivas disso. Eu sei, já vivi isso, eu sei o que é isso. E é assim que funciona mesmo. Então, você pode administrar essa situação da sua oferta, do seu dízimo. Você pode administrar diante do Senhor. Ai, mas a minha oferta está muito apertada, acho que não vai dar, esse mês não vai dar. Querido, mantenha seu nível. No mínimo, mantenha o seu nível. E se você puder subir, se promover, vá diante do Senhor e melhore o seu nível de ofertas. Isso aí. É isso que Deus está falando aqui para o povo de Israel. Deus está falando sobre isso. Qual é o nível que você quer andar? O propósito dessa palavra, querido, não é trazer temor para você, trazer assim que Deus não vai te prosperar. Não, não quero. O propósito desta palavra, na verdade, é te transformar de você de uma pessoa que é obrigada, acha que é obrigado a dar oferta, a ser um ofertante. Aleluia, ter prazer em ser ofertante, prazer em ser dizimista, devolver o dízimo ao Senhor. Recebi, vou devolver o dízimo. A partir daí, eu vou ver o resto, vou pagar as minhas contas, vou pagar as minhas dívidas, honrar meus compromissos. Isto é palavra de Deus que diz, amados. Amém? Quanto à crítica, o que você acha, o que você pensa, é outra história. O que a palavra de Deus diz é trazer todos os dízimos à casa do tesouro e fazer prova de mim. Amém. Isso é palavra. Agora, isso está no seu coração. Ore, peça a Deus que Ele transforme o seu coração. Que Ele faça você entender que Ele é o dono do ouro e da prata, que Ele abençoa quem Ele quiser. E Ele tira de quem Ele quer também. Amém? Mas a palavra do Senhor se cumpra na sua vida. Amém? Eu quero orar pela sua vida mediante desta palavra. Pense nisso. Qual é o nível que você está? A sua fidelidade está em qual nível? Você quer ser promovido? Você quer ser rebaixado? Ou você não tinha conhecimento disso? Mas que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração e na sua vida para te trazer entendimento em relação a dízimos e ofertas. Amém? E eu quero estar orando pela sua vida. O Senhor vai estar liberando na sua vida um nível mais alto de entendimento financeiro. Amém? Seus projetos, aquilo que você está querendo fazer, que é com um propósito de crescimento na sua área financeira. Vou orar por você agora. E o Senhor, através dessa palavra, vai estar liberando sobre a sua vida. Amém? Que você venha desfrutar e comer o melhor dessa terra, que é a promessa que Deus tem para a sua vida. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a cada irmão, cada família, cada um que ouviu esta palavra e quero liberar uma bênção financeira, sim, uma bênção de dinheiro, Senhor. Senhor, de recurso financeiro, que não falte do pão, seus celeiros sejam fartos, sua casa seja farta, que aonde esta pessoa adentrar, entre a presença do Senhor, entre prosperidade, entre uma liberação, Senhor, na vida de cada irmão, de cada um, Senhor, que tem esse entendimento do nível ao qual o Senhor quer colocar cada um.
Assim eu abençoo a vida financeira, santifica, Senhor, as finanças, o dinheiro de cada irmão, de cada pessoa, de cada irmã que está ouvindo, está entendendo essa palavra que o Senhor está falando. Senhor, é a tua palavra, e mediante a palavra do dízimo a oferta está sendo liberado na vida de cada um. Liberação financeira, promoção, realização de sonhos. Senhor, os negócios, Senhor, vão começar a andar, vão abrir, Senhor, portas. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo, Senhor, cada vida que entendeu essa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, meu irmão, minha irmã, meu querido que está ouvindo esta palavra. Que Deus entre dentro da sua casa neste momento e você venha entender e venha testificar das verdades do Senhor. E você vai ver a diferença daquele que serve e daquele que não serve ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos queridos. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui ministrando da palavra do Senhor. Louvamos o nome dele porque a sua palavra é viva e eficaz e ela está acesa em nossas vidas e hoje ele vai falar conosco tremendamente em nome de Jesus. Amém, meus amados? Sempre é um privilégio estar ministrando a palavra do Senhor para a igreja amada do Senhor em nome de Jesus. Amém? Gostaria de convidar os meus queridos irmãos para estarmos juntos meditando no texto do livro de Josué, no capítulo 3, no verso 5. Amém? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas em vosso meio. O Senhor tem falado muito ao meu coração com esse texto e eu gostaria de compartilhar de uma maneira bem resumida sobre tudo que o Senhor tem falado no meu coração com esse texto maravilhoso de Josué, cujo contexto nós sabemos que Josué, após a morte de Moisés, o Senhor o chama para liderar o povo de Israel. E aqui exatamente esse texto, esse capítulo 3, ele fala da passagem do Jordão, o povo sendo conduzido à terra prometida e eles chegam ao desafio de ter que atravessar o Jordão. E o Senhor fala com Josué e diz ao meu povo, disse também Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilhas ao vosso meio, em meio de vocês. E Deus tem falado de maneira muito maravilhosa ao meu coração, que aquele povo estava prestes a ver algo maravilhoso de Deus para a vida deles. Aquele povo estava prestes a experimentar mais uma vez a mão do Senhor fazendo milagres, sinais e maravilhas em favor deles. E o Senhor diz para eles, santificai-vos. Sabe, meus amados, toda vez que o Senhor fala essa palavra, santificai-vos, ela remete ao meu coração o tempo de separação. Um momento de rendição, um momento de entrega, um momento, aquilo que eu separo para Deus e entrego para Ele. Santificai-vos, volte os seus olhos para mim, volte o seu tempo para mim, volte o seu pensamento em mim, focai-vos em mim, está em mim, permanecei em mim, porque amanhã eu vou fazer maravilhas ao vosso meio, em meio de vocês. O Senhor tem falado muito ao meu coração, especificamente nesse tempo em que nós estamos podendo assim compartilhar a palavra dessa forma. E glória a Deus, porque ainda estamos podendo fazer dessa forma. Vocês, eu não preciso dizer que se tivesse culto todos os dias da semana eu estaria lá. Mas o Senhor tem consolado o meu coração com uma palavra maravilhosa, porque desde o último culto que nós tivemos, um culto presencial, e eu me lembro que eu tive a honra e o privilégio de estar ministrando. O Senhor me deu uma ministração com o tema Santidade, DNA de Deus. E ali o Senhor bradava muito forte ao meu coração quanto ao quesito de santidade na intimidade. Porque estar em intimidade é o que reproduz em nós o caráter de Deus que nos leva a uma vida de santidade. Porque Deus é santo. Ele é totalmente santo. Tudo que vem dele é perfeito, é eficaz, ele é santo. E o caráter dele é santo. Então, quando gera em nós o caráter, o DNA do Senhor, isso nos leva a ter uma vida não forçada, mas uma vida de realidade, porque é DNA, é natural, é caráter de Deus gerado em nós, é personalidade de Deus, é vida de Deus fluindo de nós. E quando nós entramos nesse período de isolamento, o Senhor bradou muito forte no meu coração que isolamento social
É tempo de intimidade com Deus. E é baseado nisso que eu estou ministrando essa palavra hoje. Isolamento social, esse tempo que nós estamos vivendo, meus queridos, é tempo de intimidade com o Senhor. Essa madrugada o Senhor ministrava muito forte ao meu coração acerca de vários homens da Bíblia. E aí o Senhor me trouxe logo de manhã esse texto falando do povo que ele pediu para se santificar, para se separar, porque ele estava prestes a fazer coisas maravilhosas. E aí então eu comecei a me lembrar daquilo que ele falava comigo durante a madrugada. O Senhor trouxe ao meu pensamento exatamente o povo de Israel, antes de Josué e Moisés, quando o Senhor trouxe o resgate, quando o Senhor libertou eles da opressão do Império Egípcio. O Senhor, a última praga, aquela que foi a mais terrível para o povo do Egito. O Senhor pede para o seu povo entrar dentro da sua casa, selar a porta com o sangue do Cordeiro, que significava o sangue de Jesus, santificação, purificação dos pecados. E o Senhor fala, fiquem dentro das suas casas, porque o anjo da morte vai passar. E ali aquele povo foi guardado, foi selado, um momento de intimidade e proteção do Senhor sobre a vida deles, porque eles estavam guardados na intimidade, no isolamento social. E o Senhor foi me trazendo várias passagens da Bíblia, como a situação de Noé. Um dia, quando Deus olha para a face da terra e a iniquidade tinha se multiplicado de tal maneira, que diz a palavra que o Senhor se arrependeu da criação, por ver o quanto danificado, quanto ela estava se destruindo no pecado. Mas Deus disse que ele olha para Noé e ele se agrada dele. E Deus dá a ordem para Noé fazer aquela arca. E quando Noé experimenta do livramento, do cuidado, do zelo, da provisão do Senhor, onde estava Noé? Dentro da arca, protegido, guardado. E ali Noé experimentou das provisões grandiosas do Senhor. Outro homem de Deus que o Senhor trouxe ao meu coração foi Elias. Elias, um profeta que somente perde para Moisés, porque a palavra do Senhor diz que não houve outro profeta como Moisés, que se manifestou com tantos sinais e maravilhas e intimidade com Deus, em sinais e maravilhas. Elias vai lá e desafia os 400 profetas de Baal e fogo cai do céu. Mas de repente Elias se vê numa situação de depressivo. E Elias foge, corre de Jezabel. Mas o dia que Elias está dentro da caverna, no isolamento social, e o Senhor fala, Elias, se põe de pé, põe na porta dessa caverna, quem mandou você entrar aí? Quem mandou você parar aí dentro do isolamento, Elias? Sai para fora, põe aí, se põe de pé. E passa o terremoto, passa o fogo, passa tantas situações que simbolizam as manifestações. Os momentos que a gente está envolvido em grandes multidões, em barulhos. Mas diz a palavra que o Elias conseguiu ouvir a voz de Deus na calmaria. Elias conseguiu ouvir a voz do Senhor para conduzi-lo de novo, para reencaminhar, para alinhar ele novamente aos propósitos, aos projetos que o Senhor tinha com a vida dele, na calmaria. Lá isoladinho, quietinho, mas foi na calmaria. Que falar de Daniel na cova dos leões. Quantos de nós não citamos essa passagem de Daniel na cova dos leões quando a gente vê situações impossíveis, mas Deus fechou a boca do leão. Foi o maior pico da fé de Daniel naquele momento, onde até o rei Nabucodonosor se curvou diante do Deus de Daniel e deu ordem para todo o reino da Babilônia, que ninguém mais adoraria outro Deus que não fosse o Deus de Daniel. Mas aonde foi que Daniel encontrou esse momento tão ímpar diante de Deus? No isolamento social, meus queridos. Mesaque, Sadraque, Abidnego, na fornalha ardente, o fogo queimando. Quem sabe nesse isolamento social nós não estamos sentindo isso? Quem sabe durante esse período de pandemia, de quarentena, nesse isolamento, para muitos tem sido como uma fornalha do fogo ardente, queimando, com medo. Mas o Senhor está nos chamando para o tempo de santificação. O Senhor está nos chamando para o tempo da intimidade com Ele, meus amados. Porque o tempo da santificação é o tempo que nós nos aproximamos do Senhor. Quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor nos faz sensíveis a Ele, a ouvir a sua voz.
Imagine, voltando aqui ao texto de Josué, aquele povo para atravessar o Mar Jordão, aquele povo tinha acabado, estava no meio do deserto, mas eles queriam chegar na Terra Prometida. Eles sabiam o tanto de inimigos que estavam pela frente, e ainda por cima o tamanho do desafio de atravessar o Rio Jordão. Nós não temos tempo aqui de descrever a condição geográfica do Rio Jordão, mas era um rio com extensão e com profundidades consideráveis. E além do mais, estavam no período de cheia. Aquele povo, no mínimo, estava com medo, estava ansioso, estava preocupado. Como que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer para atravessar? Mulheres, crianças, como que nós vamos fazer? Talvez seja essa a condição que muitos de nós ficamos durante esse isolamento social. Com medo, apreensivos, alguns depressivos, se sentindo abatidos, se sentindo enfraquecidos. Mas é por isso que o Senhor diz: santificai-vos, separai-vos a mim, busquem a minha presença, busquem a minha face, se rendam em buscar em mim, porque na medida em que nós buscamos a presença do Senhor, o Espírito do Senhor que habita em nós, ele nos vem e nos reveste dessa força, da fé, da convicção, da confiança de que o nosso Deus, ele está no controle de todas as coisas. Por isso o Senhor nos diz: santificai-vos, separai-vos, porque nesse momento de isolamento, meus queridos, quantas coisas o Senhor pode transformar nas nossas vidas. É um tempo que o Senhor tem pedido para que nós nos separemos, para que nós voltemos os nossos olhos, para que nós entremos num nível de intimidade que talvez nem eu e você nunca experimentamos no meio de tanta correria. No meio de tantos afazeres, no meio de tantos deveres que nós temos. O Senhor quer que nós estejamos num tempo separado para Ele, voltado exclusivamente para Ele, porque esse é o significado de ser santo, é ser separado, é ser exclusivo do Senhor, para que Ele possa fluir em nós e por intermédio de nós. O Senhor nos convida a um tempo de santidade. O que você tem feito com o teu período de isolamento? O Senhor hoje faz esse questionamento para nós. O que você tem feito com o tempo que você não está conseguindo sair da sua casa, que você não está conseguindo cumprir com todas aquelas tarefas que nós tínhamos? Eu estou com quase 50% reduzido. E o Senhor tem me dito: intimidade, filha. Intimidade, filha. Intimidade, é tempo de você voltar-se a mim. É tempo de você pôr os teus olhos para mim. É tempo de você buscar a minha presença, para que a minha presença te transforme a minha imagem e semelhança. Sabe, minhas queridas, a borboleta linda, ela sofre uma metamorfose. Antes dela ser borboleta, ela é uma larva. E ela fica dentro de um casulo. Ela fica no isolamento. O tempo todo dentro daquele casulo, sendo trabalhada, sendo transformada. E ali ela vai se formando, e há um período adequado para que ela se torne aquela linda borboleta que a gente vê voando por aí. Livre, cheia de graça, cheia de beleza, resplandecente, glorificando o Senhor, porque toda a natureza, todo ser que respira glorifica o Senhor. Mas ela não pode romper o tempo da sua metamorfose. Porque se você for lá e romper, ela vai sair de lá deformada. Ela precisa cumprir todo o período de incubação dentro daquele casulo. O Senhor hoje está falando para nós que, independente de qual seja o motivo, porque nós questionamos: por que será, Senhor, que o Senhor está permitindo isso? Por que o Senhor está permitindo isso? Independente de qual seja o motivo que nos levou para o isolamento social. O Senhor tem o tempo certo e a medida certa para nos tirar dele. Agora nós precisamos nos submeter ao processo da metamorfose. E o processo, meus queridos, ele só se dá se nós buscarmos a presença, se nós nos rendermos à presença. Imagina se o povo lá no Egito, quando o Senhor falou para eles entrar dentro das suas casas e fechar a porta, lacrar com o sangue do cordeiro e não sair, porque o Senhor iria lançar praga sobre o Egito. Imagina se eles se cansassem de ficar dentro da casa e abrissem as portas e saíssem, fugindo do isolamento. Será que eles seriam poupados daquela praga? Imaginem se Noé ficasse cansado, fadigado de ficar dentro daquela arca cheia de animais. Jesus, Deus tremendo falando conosco.
E ele resolve abrir aquela arca fora do tempo previsto pelo Senhor. Estaríamos nós aqui hoje. Senhor, me traz esse momento próprio Abraão, pai da fé. Um dia Deus olha para Abraão e fala: Abraão, eu tenho um propósito maravilhoso com a tua vida, mas você vai ter que sair. Tu vai ter que ir para o isolamento, tu vai ter que abandonar toda a sua parentela. Ele vai para um lugar que eu não vou te contar onde é. No caminho, eu te digo. Estaríamos nós aqui. Amados, a necessidade da gente identificar o momento que estamos vivendo e nos submeter em amor ao Senhor. E ao invés de ficarmos preocupados quando vai acabar, de por que veio, quando vai, buscar no Senhor o que Ele quer fazer com as nossas vidas durante o processo. Buscar no Senhor o que Ele quer operar em nós mediante o percurso, queridos. Para que não corramos o risco de chegar no final e não estar pronto e sairmos deformados do casulo. O Senhor tem um tempo maravilhoso para as nossas vidas. Ele nos diz: santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilha nos vossos meios. Fiquem atentos. Busquem a minha presença, fiquem atentos, porque eu vou dar direcionamento, eu vou te dar instrução, eu vou trazer revelação, eu vou mostrar para você o que é que você vai fazer após isso. Porque o Senhor, Ele vai nos revelando as coisas passo a passo. Se atente em buscar a presença de Deus. Não desvie os teus olhos com nada, não percam o foco. Busquem a intimidade como nunca buscaram. Busque. É isso que o Senhor tem falado no meu coração para a minha vida. É isso que eu estou dividindo com a igreja do Senhor hoje. Busque o Senhor como nunca buscou. Ouça a voz do Espírito como nunca ouviu. Nós estamos tendo tempo. Nós estamos tendo tempo. Nós estamos tendo tempo. Alguns estão até cansados de tanto tempo. Alguns não aguentam mais ficarem sem fazer nada, ficarem dentro de casa, Usem isso para buscar a face gloriosa do Senhor. Pergunte para o Senhor: Senhor, o que tu queres de mim com esse tempo? O que o Senhor quer mostrar comigo? O que o Senhor tem preparado para mim? Amados, não vai faltar assunto para conversar com o Pai. Não vai faltar assunto para falar com o Senhor. Leve um caderninho para anotar, porque Ele vai falar coisas maravilhosas para você. E você vai ver cumprir na sua vida. Ele vai trazer instrução, Ele vai trazer direcionamento, Ele vai trazer revelação. O Senhor vai brotar coisas maravilhosas, porque Ele vai fazer maravilhas em nosso meio. Repito para vocês, não importa o que foi que nos trouxe. Importa-se que o Senhor permitiu. E nós estamos. E se estamos, Ele está conosco. Ele estava lá com Noé, ele estava lá com o povo de Israel, ele estava lá com Daniel, só Daniel e os leões ele estava lá. Ele estava lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, a ponto de o rei olhar e ver: agora eu vejo três, um com o aspecto do filho dos deuses. Ele estava lá. O Senhor está conosco no nosso isolamento social. Não perca o foco. Aproveite a oportunidade. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Deixe o Senhor trilhar a sua vida nesses dias. Busque a face do Senhor, porque amanhã Ele fará maravilhas ao nosso meio, como aconteceu aqui com o povo de Israel. Diz aqui no verso 17: e aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam o sacerdote a arca do concerto diante do povo. A presença, meus queridos. A arca da aliança era a presença de Deus. Levavam a presença. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés do sacerdote que levaram a arca se molharam à borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Lá no 17 diz assim: porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. Todo Israel passou em seco, até todo o povo acabou de passar o Jordão. Até que todo o povo acabou de passar o Jordão. A presença do Senhor foi levada. A glória do Senhor se manifestou. O Jordão em cheia se abriu. E o povo atravessou em pés enxutos. Porque eles reconheceram o tempo da santificação.
O Senhor fez maravilhas no meio dele. Eu acho lindo o que Deus fala aqui para Josué no verso 7, antes de tudo isso acontecer. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o povo de Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Se nós, amados, entendermos o tempo da santificação, o tempo da busca, o tempo da entrega, o tempo da gente se render ao processo que Deus quer trabalhar individual com cada um de nós, o Senhor fará isso, para que todos saibam que o Senhor é nosso Deus. O povo de Israel, depois dessa situação, os povos vizinhos que habitavam a terra prometida, todos ficaram sabendo, e eles temiam o povo de Israel. E foram sendo dominados e desbancados, um a um. Depois disso aqui, eles chegaram em Jericó, as muralhas de Jericó caíram, e assim foi o Senhor derrubando e destronando os inimigos de Israel, fazendo maravilhas em meio dele. E assim será conosco, assim será conosco. O Senhor fará maravilhas em nosso meio, mas é necessário que hoje nós nos santifiquemos. É necessário que hoje nós não nos espantemos com as situações. É necessário que hoje nós não nos deixemos abater com nada. É necessário que hoje eu e vocês sejamos com os nossos olhos abertos, atentos ao que o Senhor quer falar conosco, as instruções que o Senhor quer nos dar, os direcionamentos do Espírito Santo. É necessário que eu e você tocamos a arca, que é a presença do Senhor, ativamos a presença do Espírito Santo que está em nós, porque hoje nós somos um vaso de barro, com o poder incorruptível do Senhor que habita em nós, que é a sua própria presença. Eu e você, meus queridos, precisamos identificar para que o nome do Senhor venha a ser engrandecido, porque o Senhor irá engrandecer as nossas vidas individualmente, irá engrandecer a sua igreja. Maravilhas amanhã o Senhor fará em nosso meio, guarde essa palavra. Mas hoje eu e você precisamos identificar o tempo da busca, o tempo da entrega, o tempo de orar, o tempo de consagrar, o tempo de se render, o tempo de deixar ser trabalhado, o tempo de sofrer metamorfose. Às vezes está duro, às vezes é doído mesmo, porque tudo aquilo que é confrontado, tudo aquilo que é mexido causa dor, causa medo, mas é tempo. O Senhor quer restaurar, o Senhor quer limpar, o Senhor quer renovar, o Senhor quer avivar, o Senhor quer transformar, o Senhor quer mudar a mentalidade, o Senhor quer mudar conceitos, o Senhor quer fazer novo, para que venha manifestar maravilhas em nosso meio. Busquem a presença do Senhor, se rendam à presença do Senhor, se entreguem à presença do Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, e o mais o Senhor fará conosco. Amém, meus amados? Eu gostaria de orar nesse momento em nome de Jesus. Pai querido, bendito é o teu nome. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela tua palavra. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Obrigado por esse tempo, Senhor, de isolamento, porque o Senhor tem trabalhado conosco. O Senhor tem feito coisas grandiosas, o Senhor tem se revelado a nós, Pai, na intimidade das nossas casas. O Senhor tem nos feito aprender a cultuar o Senhor face a face, na intimidade, assim como Moisés subiu no monte, Senhor, e ficou lá 40 dias sozinho, no isolamento, face a face com o Senhor. Isso também é reservado para nós em Cristo Jesus, é isso que o Senhor tem preparado para nós nesses dias. Dai-nos força, Senhor, para te buscar. Fortalece a tua igreja, Pai, para que reconheça o tempo da busca. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer focados no Senhor, a não nos distrair com nada, a lançar fora tudo aquilo que tira o nosso foco, a lançar fora, Pai, tudo aquilo que nos dispersa de buscar a sua presença, porque é o tempo oportuno é buscar a sua presença. Eu te peço, Senhor, revigora-nos na força do seu poder. Aviva-nos na força do seu poder. Visita cada lar, Pai, cada casa onde essa oração estiver chegando, Pai. Entra com teu poder desbancando todo o espírito opressor, Papai amado, que tem trazido tristeza, desgaste, Senhor, em opressão, depressões que sejam destronadas na autoridade do nome de Jesus. Mas que a tua presença gloriosa possa adentrar cada lar, Papai amado, enchendo de gozo, de alegria, fome da sua palavra, fome da sua presença, fome de oração, fome da tua palavra, fome de leitura bíblica, Senhor. Leva o teu povo a um lugar de consagração, leva o teu povo a um lugar de rendição diante da tua presença, leva o teu povo a um lugar, Pai, de busca intensiva, porque esse tem sido o desejo, o gemido do teu coração para conosco, Pai.
Leva-nos para este lugar de dependência, onde o Senhor tem nos ensinado que Tu és por nós, que as nossas vidas estão entregues ao Senhor, que Tu és o Senhor dos exércitos e Tu tens o controle de todas as coisas. Muitas vezes nós nos sentimos desesperados, perdidos, angustiados, porque sentimos que não temos o controle. E o Senhor tem nos ensinado que o controle é dEle, o domínio é dEle, o poder é dEle, a força é dEle e a vontade que permanece é a dEle. A palavra que dura é de eternidade, é a dEle. Em nome de Jesus, Senhor, sela a Tua palavra em cada coração. Permita que ela frutifique, Pai, de 30, 60 a 100. E que em tudo, Jesus, Teu nome bendito seja glorificado em nós e por intermédio de nós, em nome de Jesus. Amém, meus amados, que vocês tenham uma semana tremendamente abençoada e que essa palavra venha verdadeiramente gerar vida em vossos corações. Que o Senhor, que é autor dela, que gerou ela, que germinou ela dentro de mim, que me inspirou, que trouxe ela para nós, que Ele possa gerar vida e frutificação na sua vida. E que em nome de Jesus você vença esse período e tenha verdadeiramente vitória. Porque nós só temos vitória quando o plano, o propósito de Deus se cumpre nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, meus amados? Graça e paz, meus queridos. Nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra-nos, Espírito. Te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra-nos, Espírito, te queremos, Deus. Sopra-nos, Espírito, te queremos, Deus. Sopra-nos, Espírito, te queremos, Deus. Que se abra os céus, o Teu reino vem, nossa fé